Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar com vocês em mais um episódio do Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Esse que tem sido um programa para nós, para nossa audiência, para você, uma grande bênção. Fazemos sempre com muita alegria, porque o Senhor nos visita, o Espírito Santo nos conduz e tudo isso para a glória do nome do Senhor. Olha, eu gostaria de iniciar lendo um comentário que recebemos através do YouTube, onde uma irmã, a nossa irmã Júlia Neves, nos enviou e ela diz assim: minha mãe veio para a Igreja Maranata restando poucos dias para eu nascer. E ela relata assim: a mãe estava com fortes dores, mas um pastor da Igreja Cristã Maranata, que era seu vizinho, veio e orou por ela. Ela foi ao culto, conheceu a igreja, viu as crianças e disse: eu quero que a minha filha cresça aqui. E ela diz assim: hoje eu sou instrumentista, professora e responsável pelas servas nesta obra. Tenho 2 filhas também crescendo na Igreja Cristã Maranata. Glória a Deus. Júlia, que bênção. Obrigado pelo seu comentário, que Deus abençoe a você e toda a sua família. E se você também desejar enviar um comentário, quem sabe estaremos aqui compartilhando com todos. Amados, hoje, nesse episódio, Crescendo na Igreja Cristã Maranata, nós queremos apresentar os nossos queridos irmãos, pastores, companheiros. A paz do Senhor, pastor Emerson. Paz do Senhor, pastor Márcio, pastor Adriano e a todos aqueles que nos assistem também, a paz do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastor Adriano. Paz do Senhor, pastor Márcio. Paz do Senhor, pastor Emerson, os nossos queridos irmãos. A paz Amém. Glória a Jesus. Então nós convidamos os nossos irmãos, pastores, para estar aqui abordando esse tema, já que são pastores de igrejas, conhecem o trabalho das crianças, a seriedade, lidam no dia a dia com as classes, com as professoras. Então vamos falar com os companheiros da experiência deles, da experiência de também presenciar esse processo incrível, maravilhoso, abençoado, que é crescer na presença do Senhor. O nosso tema hoje, queridos, que vamos extrair lá do livro de Hebreus, o nosso tema hoje é: pela fé, Moisés já nascido, foi escondido por 3 meses. Então, pela fé, Moisés já nascido, foi escondido por 3 meses. Poderia ler para nós o versículo, pastor Emerson? Podemos ler, então, Hebreus, no capítulo 11, no verso 23 em diante. A palavra do Senhor deixou consignada assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Agora esse versículo nos chama a atenção também, pastor Márcio, pastor Adriano. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Que maravilha. Há um mistério da fé aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bem, vamos lá. Iniciando aqui pelo primeiro verso que você leu, pastor Emerson, pela fé, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, Joquebede, a mãe de Moisés, e Arão, o pai de Moisés. Eles tiveram que esconder a criança pela história já conhecida,
pelo edito do faraó, tiveram que esconder a criança. O que representa profeticamente para nós aqui, Emerson? Olha, o que nos chama a atenção, o livro de Hebreus, essa carta de Hebreus, ele vem mencionar muito sobre a fé. Esse primeiro verso que nós falamos, fala que Moisés, já nascido, ele foi escondido e pela fé. Essa primeira fé não foi de Moisés. Essa primeira fé foi dos pais de Moisés. Amém. Moisés era um bebê. Amém. Então, a família onde a fé verdadeira ela existe, esse mistério revelado, ele traz benefícios muito grandes. O que aconteceu ali? Os pais, então, sabiam que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Então, eles esconderam ele 3 meses, que foi possível escondê-lo 3 meses, e ele já crescendo não seria mais possível. Mas nós aprendemos na Igreja Cristã Maranata, na obra do Espírito Santo que está dentro da Igreja Cristã Maranata, que quanto mais cedo os pais que têm fé no Senhor tomarem uma decisão de esconder os seus filhos deste mundo e guardá-los na presença de Deus, Amém. Dentro da obra, é melhor, os resultados são melhores. Amém. E você sabe de uma coisa, pastor Adriano, que nos chama a atenção? Que nós temos uma classe de 0 a 3 na igreja, na escola bíblica. Só que há um segredo nessa classe, porque as mães grávidas já participam delas. Antes do 0. Antes do 0. Ainda no ventre, elas já estão escondidas dentro do ventre da mãe. Aleluia. Então, esse é o mistério da fé inicial dos pais. Discorrendo aqui, nós vamos ver a fé de Moisés. Glória a Deus. Inclusive, pastor Adriano, a palavra de Deus mostra que, por exemplo, Rebeca, grávida de Esaú e Jacó, você percebe que ainda grávida já havia ali o caráter de Esaú e o caráter de Jacó sendo desenvolvidos. Você percebe também que profetas como o profeta Isaías, Jeremias, o próprio apóstolo Paulo, ele disse que o Senhor o chamou ainda no ventre de sua mãe. E isso é maravilhoso. Eu me lembrei também, pastor Márcio, de quando Maria chega na casa de Isabel. Exatamente. E ali, salvo engano, 6 meses de gestação, e a criança, João Batista, ela estremeceu no ventre da sua mãe. Glória a Deus. Porque a presença do Filho de Deus, ela ainda criança no ventre da mãe, quando a mãe está numa aula da escola bíblica, participando com as crianças, a presença de Jesus, Aleluia, ela opera algo ainda no ventre da mãe. Olha, a palavra ainda diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Coisa maravilhosa, né? Cheio do Espírito Santo dentro da barriga da mãe. Da mãe. Que bênção. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode limitar, pastor Adriano, esse poder maravilhoso do Senhor Jesus, que mesmo no ventre da mãe, o Senhor já fala, já tem promessas, já tem bênçãos, tanto para a mãe quanto também para a criança, Exato. não é verdade? Que bênção. É isso mesmo. Nós percebemos no versículo, como o pastor Emerson disse, que a mãe, ela teve que exercer a fé, exercer a fé. Ela sabia, que Deus tinha um propósito para o filho, E se você observar na palavra no Velho Testamento também, Rebeca, quando estava grávida de Esaú e Jacó, ela foi aos pés do Senhor. Disse, Senhor, o que tem aqui? Eu preciso saber. E o Senhor revelou todo o mistério para ela. Olha, Rebeca, o maior vai servir o menor. Isso. Deus, eu tenho um propósito na vida desses meninos. Então a maior bênção nossa como pais na obra do Senhor é sabermos que nós temos um Deus que nos orienta, que cuida, que zela pelas nossas vidas e pela vida dos nossos filhos, Glória a Jesus. Há algumas tipologias bíblicas, Sim. que nós usamos, reveladas pelo Senhor. E uma das tipologias bíblicas nesse texto, falando da mãe de Moisés que o escondeu, é um tipo da igreja do Senhor. Glória a Deus. Porque a igreja é aquela que tem escondido os filhos deste mundo. Exatamente. Tem preservado. A igreja sabe, porque o Senhor, o Espírito Santo, tem revelado à igreja como ela faz
para esconder as crianças deste mundo. Isso. Né? E algumas ações tomadas aqui por Joquebed nos chama muita atenção no momento que nós estamos vivendo. Exatamente. Que a igreja, ela sabe onde... Ela escondeu nenhuma arca, né? Isso. A arca é tipo da obra do Espírito Santo. Calafetou com betume, né? Tipo do poder do sangue de Jesus, Sangue que de isola Jesus. das coisas, dos perigos do mundo. Exato, porque estava no Nilo, né? Sim. Então as águas do Nilo não puderam transpassar e entrar dentro da É arca. verdade. As crianças estão seguras nesta obra. Louvado seja o nome Glória do a Senhor. Jesus, graças a Deus. Mas, pastor Emerson, por favor, releia o versículo que diz que sendo já nascido, e depois diz sendo já grande. Isso, o verso 24, ele diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha, nós aprendemos então, nós estamos vendo então, constatando em nossas igrejas, que quanto antes a mãe e o pai trouxerem os seus filhos para a igreja e elas receberem, né, e eles receberem o ensino da palavra, melhor. Quanto mais cedo, pastor, quando? Quanto mais cedo, melhor. No Se ventre estiver da mãe. grávida, Isso. glória a Deus. Glória a Jesus. A irmã grávida vai receber imposição de mãos semanalmente para que o Senhor abençoe. As servas oram na quarta-feira, o primeiro tópico da oração às irmãs grávidas, sabia? Glória a Deus. As irmãs que estão grávidas. Estão grávidas. Quer dizer, existe uma prioridade, um cuidado do Senhor por essas crianças que já no ventre da mãe são chamadas e escolhidas pelo Senhor. Que Glória a bênção. Deus. Glória a Jesus. Agora, o ensino é aplicado, como Joquebed cuidou, mas os nossos filhos vão crescer, como Moisés, que cresceu. Então, pastor Adriano, a palavra diz que sendo Moisés já grande, ele teve que passar por escolhas. Exatamente. Isso acontece na vida do jovem? Exatamente, Márcio. Você vê que no início é o cuidado da mãe, né? Da igreja que ajuda, Os pais. dos pais, aquele cuidado, né? Como todos nós temos com os nossos filhos, queridos? A preocupação, o ensino, né? A disposição de levá-los à casa do Senhor, na escola bíblica dominical, porque amanhã ele vai crescer, ele vai estar, né? Vai se formar, vai para uma faculdade, vai para uma universidade, os ambientes serão outros, mas uma herança que foi dada lá quando criança, uma herança que os pais ensinaram, que a igreja cuidou, vai fazê-lo fazer boas escolhas. Glória a Deus. Né? E o texto diz isso, né? Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não recusou qualquer coisa, não, né? Ele recusou algo muito importante, né? Era uma posição, era um status na época. O Egito era a potência mundial naqueles dias. No entanto, Moisés, ele era fiel. Ele havia recebido dos pais um ensino que o fez fazer uma boa escolha. A Bíblia fala que ele fez muitas coisas. A primeira coisa foi recusar ser chamado filha da filha de Faraó. Que coisa, que experiência, que bênção é vermos um jovem com uma posição de servo, quando ele recusa o mundo, as coisas que sobrevêm sobre ele, né? Aquilo que está aos seus olhos, mas ele tem uma postura de servo. Pastor Adriano, nesse tópico que você citou, nós sabemos que o Império Egípcio foi um dos maiores impérios em se tratando de quê? Engenharia, até hoje estão lá as pirâmides, Perfeito. As construções, os templos, matemática, astronomia, linguagem, comunicação, ciência, eles eram mestres nisso. E por que Moisés abdicou a tudo isso? Você disse ser um filho da filha de talvez até um futuro faraó, né? Como é que ele abdicou de tudo isso para um chamado que era um chamado do Senhor? Márcio, a grande bênção do jovem quando ele entende que nesta vida tudo passa e há uma eternidade. Então, a Bíblia diz assim, vendo o invisível, né? Que bênção é esse entendimento de entendermos que
há uma eternidade, há um lugar preparado para nós. E Moisés entendeu isso ainda quando criança, por certo, a sua mãe, ao amamentá-lo, ao ensiná-lo os mistérios, né, da eternidade, das coisas espirituais. Ele, quando grande, assim, vendo o invisível, que coisa gloriosa é entendermos que os nossos jovens, ele toma uma decisão, não por uma imposição, por alguém que o força, não. É porque ele sabe que há uma eternidade, que há um lugar preparado, que há um lugar que nós esperamos, e Moisés estava já sendo preparado pelo Senhor para a saída do Egito. Desde ali ainda jovem, mas Deus já estava trabalhando no seu coração, porque lá na frente os pastores vão comentar o que ele estava esperando, né? O que o aguardava, né? Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Antes de continuarmos aqui, pastor Emerson, eu gostaria de chamar um vídeo de um casal, o nosso querido irmão Davi e a nossa irmã Nicole. Esse casal, o Davi tem uma experiência para nos contar. Ele é filho do pastor Gerson, pastor lá da Cidade Franca, interior paulista, quase já na divisa lá de Minas Gerais. E a sua mãe Débora, uma grande amiga nossa. Então o Davi, ele tem uma experiência muito interessante para nos passar. A paz do Senhor, queridos Davi e Nicole. Paz, Senhor, irmãos, meu nome é Davi. Meu nome é Nicole, nós somos da Igreja de Londrina Centro. Eu queria compartilhar com os irmãos o privilégio que foi já nascer nessa obra. Nicole também veio para a igreja bem pequena. E eu posso dizer que os ensinamentos ali das professoras, das escolas bíblicas dominicais, foram muito marcantes nas nossas vidas, algo que levamos ali para a vida toda. E eu queria falar especialmente da minha trajetória ali, quando eu saí de casa, de 17 para 18 anos, para estudar em uma cidade onde não havia uma igreja, né? Ali era um ambiente universitário, onde ocorrem muitas coisas que não são do agrado do Senhor. E ali eu sempre soube que o meu lugar não era ali. Eu soube que eu precisava estar perto da igreja. Então todos os fins de semana eu colocava ali o violão na minha mala, ia para uma igreja ali, andava 2 horas de ônibus para poder passar o fim de semana na igreja. E foi isso que me fortaleceu. Eu sempre lembrava dos ensinamentos ali das professoras, que a gente tem que ser separado para o Senhor. E também quando eu comecei a trabalhar, eu morava em uma cidade onde não havia igreja, e da mesma forma eu me deslocava ali aos fins de semana para a igreja. Eu posso dizer que para nós ali o Senhor retribuiu em dobro. O Senhor nos deu uma família, o Senhor nos deu saúde, e posso dizer que valeu a pena ser fiel, ser firme nessa obra, que o Senhor tem nos abençoado muito. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Glória a Jesus! Que maravilha, Davi e Nicole! Louvado seja o nome do Senhor por essa experiência profunda. Davi, que bênção! Você, Nicole, na presença do Senhor, já com o filhinho Luquinhas, né? Grande abraço a você, grande abraço aos seus pais também, que Deus abençoe. Meus queridos, como o jovem Davi relatou aqui, nasceu na obra, ele nasceu nesta obra, foi criado na igreja, mas chegou um tempo que ele foi fazer um vestibular e passou numa cidade distante onde não tinha igreja cristã Maranata. Ele tinha que viajar todo final de semana para tocar, e assim ele fazia, mas o Senhor recompensou, não é verdade? Glória a Deus. Aí nós vemos então, pastor Márcio, o exercício da fé. Porque quando a criança é ensinada pelos pais, né, o pai de Moisés, é interessante o significado, quer dizer amigo do Altíssimo. Olha, então, pai de Moisés era amigo do Altíssimo. Quando o pai, a família é amigo do Altíssimo, ele transmite como uma herança uma fé verdadeira que vai perdurar no coração da criança, ela vai se tornar jovem, como Davi, essa experiência. Há momentos que o jovem vai exercer a fé verdadeira no seu coração. Interessante que um verso aqui, 25, diz que Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ter as riquezas do Egito. As provas são verdadeiras.
mas é melhor por um tempo passar as aflições vencendo pela fé Glória a e Deus. alcançar a recompensa que Glória está a por Deus. vir, que é o invisível, né? Exatamente. Porque o invisível nós só vemos pela fé. A fé não é isso? A fé é crer naquilo que se espera, naquilo que não se vê. Glória a Deus. O que não se vê é o invisível, né? Sim. Então, o jovem que pela fé crê no invisível, aquilo que Deus tem preparado para ele, como a conclusão de um curso, está fazendo uma faculdade Sim. distante, pela fé o Senhor vai guardar, vai ajudá-lo, pela fé o Senhor vai dar a ele, é o invisível, é um casamento, mas principalmente o Senhor vai dar a eterna redenção. Glória a Deus. Essa é a Glória a bênção. Jesus. Adriano, pastor Adriano, porque um jovem dentro da faculdade, na idade que eles se encontram, certamente existem ali ofertas, as garotas, né, os costumes, as festas, baladas, mas o jovem que ouviu a voz do Senhor, foi criado na presença do Senhor, ele tem base para rejeitar, ele tem força Exatamente. para se colocar numa postura e sabendo que Deus tem algo melhor lá na frente. Ele crê pela fé no invisível. Exatamente. Quer dizer, é melhor ele aguardar o projeto do Senhor se cumprir. Hoje vemos os nossos jovens felizes, né? Com suas Glória a esposas Glória a com seus Deus. maridos, felizes, abençoados, prósperos. E você percebe assim que fizeram uma boa escolha, não é verdade, Adriano? Márcio, pastor Márcio, realmente, né? Eu tive esse privilégio de ser jovem nesta obra, né? E o texto diz assim, ficou firme, né? Olha que coisa, Exatamente. né? Ele não tinha Vacilou. dúvida, ele não vacilou, ele estava firme na posição dele, sabe? E realmente o ambiente da faculdade, da universidade, é um ambiente difícil, inóspito, é um ambiente que o jovem tem que estar na posição, mas os nossos jovens, pastor Márcio, nós percebemos essa fidelidade ao Senhor, esse amor ao Senhor, esse amor pela igreja. Muitas vezes você vê o jovem, né, chegando um pouquinho mais tarde, porque, pastor, eu consegui um tempinho para estar no culto, ele deixou lá, mas ele está na casa do Senhor, como o nosso querido ali, né, pegava o seu violãozinho e viajava 2 horas para estar no culto. Esse é o amor, né? Essa é a firmeza que esse jovem tem e que você também, querido, né, que está nos ouvindo, Glória a Jesus. por certo, tem tido essa posição diante do Senhor. Glória a Deus. Inclusive, pastores, neste verso 27, quando fala que ficou firme como vendo invisível, se você pegar aqui a definição de fé no início, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento Exatamente. das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, do invisível. Exatamente. Ou seja, é a fé dentro do jovem, dentro do adolescente, que faz com que ele vença os obstáculos e dá condição dele esperar a recompensa, que a palavra diz aqui, a recompensa. Glórias a Deus. Uma experiência de uma jovem, pastor Márcio, que era de uma das igrejas que eu era pastor, ela fazia faculdade no período noturno, porque ela tinha que trabalhar, né? Mas uma coisa chamava a atenção nela, a fé. Ela era a primeira a chegar na igreja, a igreja abria às 19h, às 18h30 ela já estava por ali. Glória a Deus. Como a faculdade começava ali 19h15 e era próximo, mas primeiro ela passava na igreja. Louvado seja Que o Senhor. benção. E muitas vezes pedia uma oração. Olha só. Hoje ela é uma jovem que o Senhor já revelou para ela, no mínimo acho que 3 louvores Que proféticos maravilha, que né? tem falado ao coração da igreja. Então a fé exercida, porque é um mistério, né? Mas quando a criança ela nasce naquilo que é profético, porque como falamos de tipologia bíblica, o 3 fala da profecia, né? Da morte, da ressurreição do Senhor. Esconder os filhos na profecia é o segredo nessa Glória última a hora. Glória a Jesus. Jesus. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Amados, agora para encerrar a nossa conversa aqui, a palavra diz que Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Qual que é o ensino que isso nos traz, companheiros? Então, Márcio, a maior bênção que nós podemos ver nesse versículo é que ele aprendeu dos pais, mas ele guardou uma coisa. Ele guardou a doutrina. Glória a Deus. Ele guardou a doutrina do sangue de Jesus
e a nossa mensagem, né? E venceram pela palavra e pelo sangue. Amém. Então a igreja também, ela guarda nas escolas bíblicas dominicais, ela aprende a doutrina, os nossos filhos estão aprendendo a doutrina, porque o texto continua dizendo assim, e eles esperaram a Páscoa, nesse texto da Páscoa, é a saída. Então é a doutrina que vai sustentar a igreja para a saída, Aleluia. né? Para o grande dia da igreja, para o arrebatamento. Glória a Deus. Falando da saída, do êxodo, é a saída do Egito, né? Que é a nossa doutrina principal, né, pastor Emerson? Maranata, ora, vem Senhor Jesus, Glória não é verdade? Glórias a Deus. Porque a profecia, né? A saída do Egito, ela é uma profecia que aponta para a saída da igreja deste mundo. Amém. E se lá houve a menção do sangue, né? Aspergido, passado nos umbrais, né? Na verga da porta, hoje nós estamos, há uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Ela tem como sinal a marca do sangue de Cristo. Glória a Deus. Essa é a igreja que está preparada. Aleluias. E como a palavra diz que Moisés fez isso, e a palavra diz que então, olha só esse verso que o pastor Márcio, ele nos diz aqui, é o verso 28, né? Para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Há uma igreja preservada nessa última hora. Só o sangue do Cordeiro, Glória a Deus. só de estar pela fé no projeto do Senhor, estamos livres do destruidor. Do destruidor. Glória a Deus. Mas o abençoador, ele está conosco, Glória a cuidando das Jesus. crianças. Amém. Glórias a Deus por Graças isso. Queridos irmãos, que bênção poder repartir esses momentos com os companheiros. Muito obrigado pela presença, Amém. pastor Adriano e pastor Emerson. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Meus amados, encerramos assim mais um episódio do quadro Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Nós estamos aqui semanalmente com um novo episódio para falar sobre esse tema tão profundo, tão importante, que é uma vida na presença do Senhor. Não é um dia, não é uma doutrina, não é uma placa, mas é uma vida vivida Aleluia. na presença do Senhor, Glória a aplicando Deus. as doutrinas do Espírito Santo, né, que temos recebido, louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe os ministérios também, as classes, também as nossas crianças, que Deus abençoe você que está acompanhando conosco. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.